Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os hábitos de leitura do brasileiro com foco nos e-books, tá? Se esse assunto te interessa, não se esqueça daquele favorzinho que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou desses dados que eu vou apresentar no vídeo, beleza? Então vamos lá, eu sou um adepto aos e-books, né? Eu sou um defensor dos e-books, eu tenho sempre o meu Kindle aqui do meu lado, falo bastante sobre ele, sobre, enfim, esse mercado digital do livro aqui no canal. E me veio uma curiosidade de entender como que é o comportamento do brasileiro em relação aos e-books. Porque, para mim, se eu for fechar só no meu núcleo, na minha bolha, eu vou achar que todo mundo lê e-book, mas, naturalmente, essa não é a nossa realidade, né? E eu pesquisei, né? Eu publiquei no blog Bingo, com a ajuda, inclusive, do Maurício, né? Que redigiu todo esse texto. O Maurício tem até um episódio no Pode Ler e Escrever, ele nos ajuda bastante aqui no blog. De uma pesquisa feita pela Opinion Box, que é uma empresa focada só em pesquisas, muito focado em ajudam, né? Fazem trabalhos para muitas empresas de tecnologia, para entender o mercado, fazer pesquisas de campo mesmo. Eles têm toda uma base tecnológica, eles são bem legais. E tem uma pesquisa, né? Eles até publicaram esse ano sobre os hábitos de leitura, né? Para a gente entender melhor como que é o comportamento do brasileiro no mercado do livro. E eu, né, traduzi isso no canal Bingo, beleza? Então, vou até compartilhar minha tela aqui, como é de praxe, um artigo publicado, né? Os hábitos de leitura de e-books do brasileiro. Mas antes de a gente falar dos e-books em si, é legal a gente falar sobre o hábito de leitura do brasileiro. E como eu disse, né, a Opinion Box apresentou em maio, né, de 2021 uma pesquisa. E a pesquisa está aqui, ó, o link. Hábitos de leitura do Brasil, entendo o comportamento dos leitores brasileiros. Então, foi feito todo o entendimento do que eles estão falando aqui para essa realidade, né? Qual é o hábito de leitura de e-books, que essa era a minha maior curiosidade. Mas, como eu disse, é bom a gente entender o hábito de leitura em si, né? Então, eu selecionei alguns dados aqui específicos, né, durante o artigo. Mas um ponto bem importante, antes da gente falar da pesquisa, até deu um corte aqui no vídeo, que é a gente entender quem foram as pessoas entrevistadas. E no final do artigo do Opinion Box, eles falam 1.500 pessoas foram entrevistadas, né, homens e mulheres de todas as regiões do Brasil, que leram ao menos um livro nos últimos 3 meses. Então, isso é um ponto importante, que são pessoas que têm um certo hábito de leitura. E a coleta foi em março de 21 e a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, voltamos aqui ao artigo. Eu ia começar a falar, né, deu corte, 21% dos entrevistados, né, desse universo afirmaram que em 2020, durante a pandemia, leram de 5 a 10 livros, tá? Legal. 32% afirmam que o hábito de leitura aumentou no período, ou seja, uma das formas de entretenimento, principalmente, e de estudos também, foi o livro na pandemia para os usuários, tá? 45% apostam e confiam que irão ler ainda mais no próximo ano, ou seja, 45% acreditam que, gostei de ler mais, vou, né, melhorar esse índice para o ano que vem. Outro ponto, que 93% dos leitores preferem ler em casa, 10% preferem ler em bares e cafés. Muito provavelmente, né, a gente tem um recorte completo da pandemia, né, então foi em março de 2021, então a gente já tem um ano já de ciclo, né, que a pandemia aqui no Brasil estourou em março de 2020. Esses 93% provavelmente estão inflacionados, né, por conta da pandemia, que as pessoas não podiam sair muito de casa ou tinham medo de sair de casa, né? E outro dado interessante, que 83% preferem comprar livros pela internet e 57% costumam comprar livros em livrarias físicas. Então, a gente fala muito, né, que as livrarias estão morrendo, estão acabando, estão fechando. É um fato, isso acontece, mas ainda uma porcentagem interessante de pessoas ainda compram livros em livrarias, tá? Agora, qual que é a relação com o livro digital? Que essa foi a minha maior dúvida. Dos entrevistados, 65% geralmente leem livros digitais. É um dado interessante. Porém, 76% ainda preferem versão física. E para mim, a gente está muito numa transição de geração entre o físico e o digital, que é as pessoas leem de forma digital, mas ainda preferem o passado, ainda preferem o físico. Isso aconteceu muito com a transição
entre CDs e DVDs para os streamings. Hoje a gente basicamente não vê CD e DVD para comprar e tá tudo no streaming ou, né, fazer um Spotify ou um YouTube para assistir um DVD ou escutar um álbum, né? Mas alguns anos atrás eu tinha muito esse perfil, né? Eu escutava digitalmente, mas eu preferiria comprar um CD ou um DVD para ter em casa e assistir. Então é um ponto, né, que a indústria fonográfica já está mais à frente, vamos dizer assim, do que a indústria do livro. Então estamos aí partindo no meu imaginário que o mercado do livro vai ser assim, cada vez mais as pessoas preferindo consumir de forma digital, né? E no fundo, né, é muito uma questão de preferência, que aí a gente vê também uma mudança de geração, que é uma questão de uso e manuseio e, né, familiaridade com a questão tecnológica. 31% dos entrevistados acham difícil manusear os leitores e livros digitais. Então, às vezes prefere ir para o livro físico mesmo, que é mais prático, você pega, abre o livro e lê. Tem pessoas que têm dúvida, né, de como usar o livro digital. Então, é o que eu tô falando, essa transição de geração. A gente está meio que no meio cinzento ali, tá? Mas beleza, faz parte, não tem nada de errado nisso. E daqueles 65%, né, que geralmente leem livros digitais, qual que é o porquê de ler livros digitais? 58% apontam a facilidade em levar os livros para qualquer lugar, que é um ponto que eu falo bastante. Você tem um Kindle aqui, você viaja com milhares de livros em um pequeno dispositivo. 48% falam que ocupa menos espaço em casa, é um ponto também. Apesar que ter uma biblioteca e tudo, um desejo, muita gente, eu tenho aqui uma estante gigante, mas mesmo assim prefiro um livro digital. 39% acho que é mais fácil comprar e receber, isso é fato, é mais fácil comprar e receber, porque o mesmo processo para comprar o livro físico é o mesmo de um Kindle, de um e-book na Amazon, só que o Kindle fica disponível segundos depois, né? Não tem a logística de entrega. E 39% acreditam que os e-books são mais baratos. E isso ocorre na maioria esmagadora das vezes. O e-book é mais barato que o livro físico, tá? Mas é claro, as pessoas que já têm o hábito de ler o livro digital vão falar sobre isso mesmo. A questão é como que a gente faz com que as pessoas que não entendem da tecnologia ou não querem aprender vejam essas vantagens. Claro que tem essas vantagens também, né? Em contrapartida, 6% acham os e-books caros, e provavelmente é de um nicho específico, né? Porque não é o comum, né? Os e-books mais caros. E 5% dizem não encontrar os livros que desejam ler. Esse é um problema, porque nem todo livro, e eu vou falar até desse dado mais abaixo, nem todo livro físico vai ter versão digital. Até falei num vídeo dias atrás sobre Querida Combine, que é um livro que eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó, Querida Combine, que é um livro que eu quero ler de forma digital, mas não tem só a versão física. Então, esse problema realmente existe. Agora, né, vamos lá. Mais um dado, né, sobre o livro digital no Brasil. Nesse caso, uma pesquisa feita em 2019 pela CBL, né, Câmara Brasileira do Livro, e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, tá? Então, em 2019, está um pouquinho defasado, mas dá para a gente ter ideia geral, assim, como que é o nosso mercado. A participação dos e-books, né, os livros digitais, é apenas 4% do mercado todo nacional, tá? 96% dos livros consumidos eram físicos. Hoje, com certeza, essa proporção é maior, mas nos mostram que tem um mercado gigantesco ainda para ser abraçado do livro digital, tá? Em contrapartida, Estados Unidos e Europa, que são mercados mais desenvolvidos, os livros digitais representam 20%, tá? Mas mesmo com índice de apenas 4%, o faturamento de livros digitais aumentou 115% entre os anos de 2016 e 2019, tá? E aqui fala aumento de faturamento e tudo, e é o ponto que eu falei acima, né? Apenas 30% dos livros que são lançados, 30% do que é lançado em formato físico no Brasil é imediatamente publicado no digital. Ou seja, cada 100 livros publicados, 30 também tem uma versão digital. Muito pouco, tá? Tendo em vista que o processo e o custo do livro digital, ele é muito mais simplificado e menor do que o livro físico. Não tem a parte de impressão, enfim, tem todas essas questões, tá? Então, essas foram as informações que eu queria passar. Qual que é a minha conclusão dessa pesquisa da Opinion Box? É que das pessoas que leem esse universo, elas estão mais predispostas a continuar e querer ler mais e ir para o mercado digital, tá?
Esse é um ponto. E também que o livro físico tem muito, o livro digital, desculpa, ele tem um mercado muito grande aí pela frente. Então, se você é um autor, você é um escritor iniciante que quer apostar no livro digital, eu falo, vá fundo e opte primeiro pelo livro digital. Primeiro porque os custos eles são bem menores que o livro físico e é um mercado que está cada vez mais crescendo em acessão, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Queria saber de você, dessas informações que eu trouxe aqui, desses dados, né, dessa pesquisa do Opinion Box. Comente aqui embaixo, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e fui!